Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Carlos Lima, Estandarte da Liberdade. Esse é o Evangelho em Foco. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre um ponto do Evangelho de Jesus Cristo. Bem, eu quero mostrar para vocês aqui hoje um documento que eu acredito que todos vocês devem conhecer muito bem, né? Esse documento aqui, ó, A Família, Proclamação ao Mundo. Esta é uma proclamação que foi feita pela primeira presidência, pelo Quórum dos 12 Apóstolos, em setembro de 1995. E eu vou deixar o link dessa proclamação aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam acessá-la e estudá-la por completo. E eu quero hoje exatamente falar sobre um assunto ligado a esta proclamação. O tema da nossa conversa hoje é A Família Proclamação ao Mundo, um guia para a escolha do cônjuge eterno. O documento A Família Proclamação ao Mundo tem sido utilizado desde 1995 como declaração de conduta para as famílias. Porém, o que poucos percebem é que esta é uma proclamação profética que pode ser um excelente guia para a busca e escolha do cônjuge eterno. Sim, ela é aplicável não só para as famílias, mas também para os solteiros. Eu quero apresentar 4 ações essenciais do processo de encontrar e decidir com quem se casar para toda a eternidade, que são tratadas nesta proclamação, e como os solteiros podem se beneficiar dos ensinamentos deste documento. 1. Ajudar a levar a efeito o plano de salvação. Na declaração, na proclamação da família, está escrito assim: Nós, a primeira presidência e o conselho dos 12 apóstolos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, solenemente proclamamos que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Não é raro encontrarmos jovens adultos solteiros que adiam o casamento. Se esta é a sua condição hoje, responda honestamente a essas questões. Manter-se solteiro tem sido uma escolha pessoal sua? Você tem deixado de se preparar e agir para procurar e encontrar um cônjuge? Você sente que o casamento não tem sido uma de suas prioridades hoje? Se você respondeu sim a alguma destas perguntas, é muito importante que leia novamente o primeiro parágrafo da proclamação da família, que eu citei agora, no qual os profetas ensinaram que o casamento foi ordenado, ordem, mandamento, por Deus, e que a família é essencial, ou seja, sem ela não funciona, ao plano do Criador. O presidente Thomas S. Monson aconselhou: Tenho pensado muito em vocês, rapazes, que estão em idade de casar, mas ainda não decidiram fazê-lo. Vejo moças adoráveis que desejam casar e criar uma família, mas suas oportunidades estão limitadas, porque há tantos rapazes que adiam o casamento. Sei que há muitos motivos pelos quais vocês podem estar hesitantes em dar o passo para o casamento. Se estiverem preocupados com o sustento financeiro de uma esposa e família, asseguro-lhes de que não é vergonha um casal ter de pechinchar e economizar. É geralmente nessa época desafiadora que vocês vão tornar-se mais próximos, ao aprenderem a sacrificar-se e a tomar decisões difíceis. Talvez tenham medo de fazer a escolha errada. Quanto a isso, digam que precisam exercer fé. Encontrem alguém que lhes possa ser compatível. Compreendam que não serão capazes de prever todos os desafios que podem surgir no casamento, mas tenham a certeza de que quase tudo pode ser resolvido se forem flexíveis e se estiverem comprometidos a fazer seu casamento dar certo.
concluiu o presidente Monson. Temos a tendência de disfarçar nossos temores, dando a eles uma aparência e um nome aceitáveis ou toleráveis para as pessoas, talvez achando que assim nos tornaremos isentos da responsabilidade de vencer esses temores e cumprir a vontade do Senhor para a nossa vida. Porém, como o presidente Boyd K. Packer disse, o medo é o oposto da fé. Quando um está presente, o outro está ausente. Ter fé no casamento é tão importante quanto ter fé em qualquer outro aspecto do Evangelho de Jesus Cristo. Somente a compreensão do plano de salvação pode afastar nossos temores e nos dar a dimensão correta da importância do casamento eterno. O elder David Abednar disse: como homens e mulheres, maridos e esposas, e como líderes da igreja, será que conseguimos ver que a importância de do casamento eterno, somente pode ser compreendida no contexto do plano de felicidade do Pai? A doutrina do plano dá esperança a homens e mulheres e prepara-os para o casamento eterno, sobrepujando temores e incertezas que podem fazer com que alguns adiem ou evitem o casamento, concluiu o elder Bednar. Sabemos que, no plano de felicidade do Pai Celestial, a menos que sejamos selados em um templo sagrado aos nossos cônjuges e filhos, e continuemos a viver fielmente de acordo com os mandamentos, não nos qualificaremos para exaltação, que é o mais alto grau do reino celestial, e, é claro, o objetivo dele, nosso Pai Celestial, para nós. Certamente não queremos sinalizar ao nosso Pai Celestial que não desejamos estar ao seu lado, partilhando de tudo que ele preparou para nós. Ele nos criou, organizou este mundo, elaborou um plano de felicidade eterna, enviou seu Filho para se sacrificar por nós, e assim nos deu a oportunidade de sermos como ele é, para sempre. Ele fez tudo isso e espera que tenhamos fé nele para alcançarmos nossa qualificação, que virá por meio da obediência a todas as coisas que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. No caso do mandamento do casamento, não é possível cumpri-lo sozinho, é claro. Elder Bednar nos ensinou o seguinte: a natureza do espírito masculino e a do feminino completam-se e aperfeiçoam-se mutuamente e, portanto, o homem e a mulher devem progredir juntos à exaltação. A combinação ímpar de capacidades espirituais, físicas, mentais e emocionais do homem e da mulher é necessária para levar a efeito o plano de felicidade. Individualmente, nem o homem, nem a mulher pode cumprir os propósitos de sua criação, disse o elder Bednar. É importante lembrarmos que, embora o casamento seja um mandamento para homens e mulheres, cabe ao homem a responsabilidade da iniciativa. Muito dificilmente um homem com plena capacidade física, mental, emocional e espiritual para o casamento poderá afirmar que não se casa por culpa das mulheres, porque essas não desejam o compromisso do casamento. O contrário, infelizmente, pode ser verdadeiro. Sobre isso, o presidente Gordon Bittner Hinckley afirmou: compadeço-me daqueles que entre nós, especialmente nossas irmãs solteiras, que desejam um casamento e parecem não conseguir encontrá-lo. O Pai Celestial reserva-lhes todas as bênçãos prometidas. Tenho muito menos simpatia pelos rapazes que, de acordo com os costumes de nossa sociedade, têm o privilégio de tomar a iniciativa nessas questões, mas que, em muitos casos, não o fazem, disse o presidente Hinckley. E como afirmou o presidente Harold B. Lee, não estamos cumprindo nosso dever como portadores do sacerdócio se passarmos da idade de casar
e fugirmos de um casamento honroso com uma dessas adoráveis mulheres. Se seus temores têm lhes impedido de cumprirem este mandamento e assim tornarem-se plenos na participação do plano de salvação do Pai Celestial, é hora de agir para vencer esses desafios que estão tirando de você a oportunidade de um relacionamento sério com uma jovem adulta. O presidente Monson falou sobre esse comportamento. Ele disse: talvez estejam se divertindo um pouco demais com a vida de solteiro, com viagens extravagantes, com a compra de carros e brinquedos caros ou simplesmente levando a vida despreocupadamente com os amigos. Encontrei grupos de rapazes realizando atividades juntos e admito que me perguntei: por que não estavam saindo com as moças? Disse o presidente Monson. O apóstolo Paulo deu um ensinamento aos santos de Corinto que pode muito bem ser aplicado a esta situação, a esta colocação do presidente Monson. Ele disse: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 2. Fundamentar o namoro na doutrina e nos princípios divinos. A proclamação ao mundo diz: a felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se torna o fundamento da sua vida pessoal, é mais fácil torná-lo o fundamento do seu namoro e depois do seu casamento. Você saberá que sua vida está fundamentada nos ensinamentos de Jesus Cristo quando estes ensinamentos estiverem presentes em seus pensamentos e ações, e você, sinceramente, se esforçar por guardar os mandamentos do Senhor. Assim, como os pensamentos e sentimentos centralizados em Jesus Cristo, você se qualifica para receber sua orientação divina ao fazer escolhas, das mais simples às mais sagradas, e agir. O elder Jeffrey R. Holland, do Coro dos 12, ensinou: você quer a capacidade e a segurança no namoro, no romance, na vida conjugal e para a eternidade? Seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Seja um verdadeiro comprometido em palavra e em ação, santo dos últimos dias. Acredite que sua fé tem tudo a ver com romance, porque de fato tem. Separar namoro de discipulado tem seu perigo. Ou, para a frase sair mais positiva, Jesus Cristo, a luz do mundo, é a única lâmpada pela qual você pode ver com sucesso o caminho de amor e felicidade para você e para seu amor. Concluiu o elder Holland. Avaliar a pessoa com quem namora para ter a certeza de que ela também possui uma vida centralizada em Cristo e compreende que a obediência aos mandamentos é essencial para a felicidade na vida familiar, é mais que importante, é vital. Vale a pena observar seu serviço na igreja, sua disposição em obedecer e até mesmo qual a opinião de seu bispo sobre sua conduta como um santo dos últimos dias. O irmão Michael A. Goodman deu uma dica valiosa. Ele disse: a chave para julgar o caráter em relação a Deus reside mais no comportamento espiritual privado do que no público. Considere comportamentos religiosos particulares, como estudo pessoal das Escrituras, oração pessoal e familiar e frequência ao templo. Esses comportamentos dizem muito mais sobre as motivações particulares da pessoa, amor a Deus, desejo de renovar convênios, do que os comportamentos públicos, disse o irmão Goodman. 3. Desenvolver em si o que deseja encontrar no cônjuge. A proclamação da família diz: o casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sob os princípios da fé,
da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. A família, a proclamação ao mundo, apresenta esses 9 atributos que, se desenvolvidos pelos cônjuges, trarão felicidade ao casamento e à família. Esses atributos devem ser desenvolvidos pessoalmente por cada um dos cônjuges. Como alertou o apóstolo Paulo, não devemos nos prender em julgo desigual. Os opostos são opostos e não se atraem espiritualmente falando. Quando isso ocorre, é possível saber que há, muito provavelmente, uma distorção de percepções, talvez motivada pela euforia da paixão, pela tristeza da solidão ou por qualquer outro sentimento que não diz respeito, em essência, à felicidade do casamento. A atração física não é dispensável. A afeição natural é algo bom e fundamental para um casamento feliz. Porém, são os objetivos eternos que realmente importam. É importante procurar por alguém não apenas de sua fé, mas do seu nível de fé. O templo e os convênios eternos são importantes para você? Então procure por alguém que também se importe com esses convênios eternos e mantenha-se qualificado para o templo. O Senhor deixou claro que somente a atração dos espiritualmente compatíveis permanece. Ele disse: pois a inteligência apega-se à inteligência, a sabedoria recebe a sabedoria, a verdade abraça a verdade, a virtude ama a virtude, a luz se apega à luz, a misericórdia se compadece da misericórdia e reclama o que é seu. Quem desenvolve em si essas mesmas qualidades atrairá alguém com o mesmo nível de espiritualidade e que tem os mesmos propósitos em sua busca por um cônjuge eterno. Faça o que é certo e o certo virá a você. Algo mais sobre esse assunto. Cuidado com o perfeccionismo na busca pelo cônjuge eterno. E cuidado com o perfeccionismo sobre você mesmo. Não adianta procurar a pessoa perfeita, ideal em todos os aspectos. Essa pessoa não existe, nem você é essa pessoa. É preciso estar disposto a fazer o trabalho para ajudar o cônjuge a melhorar neste ou naquele aspecto e permitir ser ajudado para melhorar a si próprio. Não seja exigente, não seja exigente demais, de tal forma que não consiga enxergar o que a pessoa pode se tornar com um pouco de esforço dela e seu. O elder Robert de Hales ensinou que ninguém se casa com a perfeição, casamos com o potencial. E o elder Richard Scott, sobre esse ponto, foi direto. Ele disse: não é provável que encontre a pessoa perfeita, e caso a encontre, com certeza ela não estará interessada em você. 4. Fazer do templo uma parte central na procura por um cônjuge. A proclamação da família diz: as ordenanças e os convênios sagrados dos templos santos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. O templo é uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Assim, é um lugar perfeito para a meditação que leva à revelação pessoal na procura pelo cônjuge eterno. Se a espera por um casamento se prolonga, o templo é um lugar de consolo e renovação da esperança. Mantenha sua recomendação para o templo sempre válida, não apenas na data, mas principalmente pela sua fidelidade. E não se mova de modo algum da decisão do casamento do templo. O presidente Hinckley alertou: não existe nada que substitua o casamento no templo. É o único lugar debaixo do céu onde o casamento pode ser solenizado para toda a eternidade.
Não se engane. Não engane seu cônjuge. Não troque sua vida por algo de menor valor. Case-se com a pessoa certa, no lugar certo e no momento certo. Bem, essa citação do presidente Hinckley nos leva a uma pergunta muito comum. Qual a hora certa para o casamento? Quando você encontra a pessoa certa e os dois compreendem, amam e desejam se casar no lugar certo, o tempo, então essa é a hora certa. Quero concluir citando o presidente dele, Ed Oaks. Ele ensinou: se vocês desejam casar bem, então procurem bem. Conversas informais com uma pessoa ou troca de informações pela internet não são suficientes como base para um casamento. Vocês precisam sair juntos e depois namorar de modo cuidadoso, zeloso e consciente. Deve haver inúmeras oportunidades de observar o comportamento do futuro cônjuge nas mais variadas situações. Os noivos devem conhecer tudo o que for possível sobre a família da qual logo farão parte. Com tudo isso, devemos estar cônscios de que para um bom casamento não é preciso que o homem nem a mulher sejam perfeitos. É preciso apenas que esse homem e essa mulher se empenhem juntos na busca da perfeição, disse o presidente Oaks. Estude a família Proclamação ao Mundo com quem você namora. Fale sobre os princípios ali ensinados e deixe clara a sua posição firme de seguir o Evangelho de Jesus Cristo por toda a sua vida conjugal e familiar. Então, verifique se vocês concordam conjuntamente com os princípios declarados. É muito melhor descobrir incompatibilidades espirituais neste momento e, se for possível, trabalhar para mudar essa realidade do que depois no casamento. Ao fazer isso, você terá ainda mais confiança de que fará a escolha certa por alguém que é espiritualmente compatível com você. Como ensinou o presidente Kimball, Spencer W. Kimball. As almas gêmeas são ficção e uma ilusão. E embora todo rapaz e toda moça busque com total diligência e espírito de oração o cônjuge com o qual a vida será mais compatível e bela possível, é certo que quase todo bom homem e boa mulher podem ter felicidade e um casamento bem-sucedido se ambos estiverem dispostos a pagar o preço. Lembre-se do básico. Quem é você? O que veio fazer nesta terra? E qual é o seu destino eterno? Traçado no plano de felicidade do Pai Celestial. Ao levar estes pontos em sincera consideração, não haverá dúvidas ou hesitações sobre o certo a fazer quanto ao casamento. Essa é a minha mensagem de hoje. Por favor, deixe o seu like, se gostou, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Até a próxima quinta-feira, às 20 horas, por mais um ponto do Evangelho em Foco. Tchau!